Olá, meus queridos! Sexta-feira chegando, graças a Deus. Um dia bom, agradável, as noites aqui, graças a Deus, essa semana tá mais tranquila, fresquinha. Minha mulher tá dormindo até de cobertor. Ai, meu Deus do céu, nossa, que calor, eu não consigo não. Mas já tá num clima muito parecido, pelo menos agora, né? De Campinas lá, né? De mais fresquinho e tudo mais. Graças a Deus, que olha, o calorzão que tava aqui era de rachar mesmo, hein? Pela misericórdia. Gente, ontem teve atendimentos, eu fiquei muito feliz, mas cansei, viu? Não teve assim um montão de atendimento, mas, ó, sem brincadeira, duas pessoas, teve um pouco antes, depois teve pessoas que vieram de outro estado, mas sem brincadeira, foram 3 horas, né? De se falar de atendimento, 3 horas. O que eu sei é que depois eu saí super bem e tal, não sei o que, fiquei até um pouquinho lá fora, fiz a minha limpezinha, tudo bonitinho. E o que eu sei é que chegou umas 8 horas, eu já tava assim, sabe, querendo dormir. Sem brincadeira, ontem eu fui pra cama e eu tentando segurar, falei, não, muito cedo, muito cedo, muito cedo. Eu fiquei enrolando até umas 9 horas da noite. Chegou 9 horas da noite, eu não aguentei. Eu falei, ó, hoje não vou aguentar mesmo. Peguei, pum, desmaiei na cama lá e foi. Mas só que eu fiquei levantando toda hora, porque aqui eu tenho costume de tomar muita água, mas toma água toda hora. E aí, o que acontece também? Faz xixi toda hora, né? Aí você toma um monte de água, você faz xixi um monte de vez também, né? Por causa do calor, né? E o corpo acostumou. Então eu me acostumei a tomar um montão de água. E agora tomo um montão de água e faço um montão de xixi. E como eu não tô suando, à noite, quando eu tô suando, eu não vou fazer xixi. Mas quando eu não sou, é igual ontem que foi mais fresquinho, aí diminui o xixi. Mas eu tomei um monte de água, aí faz xixi mesmo assim, né? Então vai fazer mais xixi. Ai, olha, são coisas, mas meu corpo está acostumando. Hoje eu vou ter um evento na igreja, o colega lá da política convidou para um evento na igreja. Eu vou, ele falou, é importante ir e tal, não sei o que, uma festa lá, não sei o que. Eu não entendi muito bem o que é. Ele falou, vai lá que vai ser importante e tal, não sei o que. Então eu vou com a família. Vai ser até bom para distrair um pouquinho, mas meu menino vai ter aula, né, à noite, então ele já vai sair e já vou ter que sair meio que direto. Tá? Ele que tome banho lá no SESI, lá, para poder ir já arrumadinho, né? Então as coisinhas estão andando, mas eu tô feliz, viu, com os atendimentos, viu? Tá muito bom. Eu tô feliz, sabe quando você se sente bem? Tá gostoso. Desse jeitinho, do jeito que tá, eu acho que tá muito gostosinho, viu? Tá bom mesmo. Tô achando uma belezinha. E aí vai caminhando, né? A gente vai fazendo um atendimento daqui, outro de lá, vai fazendo umas coisinhas daqui, outra de lá. E ontem eu peguei casos assim, bem diferentes, né? Eu diria que se a pessoa tivesse caído num terreiro, por exemplo, num pai de santo, alguma coisa, como eles não conseguem conversar de fato com os espíritos, somente enxerga, ou sei lá, às vezes nem enxerga, eles iriam fazer um descarrego na pessoa para tirar o capeta. Mas a pessoa não pode perder o espírito que está ali, não pode coisa. As pessoas precisam. Olha, os líderes espirituais precisam enxergar um pouquinho mais, viu? Precisa conversar mesmo com o espírito, sabe? De pegar e ver, e bater papo e conversar. Porque simplesmente por percepção pode fazer algumas coisas que não é muito bom, não. Né? E pode prejudicar, inclusive, a pessoa por fazer alguns movimentos, falar, vamos arrancar aqui, vamos arrancar lá. Mas teve limpezinha assim, teve limpezinha que eu tive que abrir porta de corredor, porta lá do portão da frente. Então, as limpezinhas tem, mas não de tudo, né? Tem algumas coisas que tira, tem outras que não pode tirar, né?
E assim vai. Não é igual o pessoal fala, se tem acidente, né, de bala perdida. Às vezes está num lugar que o médico fala assim, ó, ali eu não vou poder operar, porque o risco é muito grande, não é isso? É mais ou menos isso. Tem coisas que não pode mexer, porque senão piora muito mais. Espero que a pessoa tenha uma noite feliz, que as pessoas que foram atendidas fiquem felizes, e assim também ficamos felizes. Mas eu tô feliz, graças a Deus. Essa semana foi bem proveitosa e bem de muita ajuda. Eu quero agradecer as pessoas que andam ajudando, tá? Vocês que ajudam, né? Fazendo o Pix, fazendo essas coisinhas. Eu preciso agradecer a vocês. Porque vocês não sabem como que vocês fazem a diferença. Ajuda muito a gente. Muito, 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 muito. Muito, muito, muito mesmo. Ajudam assim imensamente. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Tenho certeza que estão nas minhas orações, pedindo para que Deus possa abençoar vocês, que possa dobrar, triplicar, quadruplicar as bênçãos de vocês e tudo mais. E deixa eu contar mais uma coisinha para vocês de ontem do atendimento. Conversando com uma das nossas seguidoras, achei mais um caso onde estão dando nome de apometria para coisas que não é apometria. Distorcendo. Eu estou percebendo e estou vendo que alguém criou uma forma diferente de se fazer projeção astral ou desdobramento e colocar o nome como apometria. De entrar numa sala e vamos lá para o hospital espiritual, vamos lá agora fazer o atendimento espiritual. Isso não é apometria. Isso se chama de desdobramento. Eu não sei se tem nas normas da Federação Espírita. Eu não sei se tem, mas pelos termos que eu ouço e escuto, do pouco que eu vejo de kardecistas dando as palestras, porque eu também estudo eles, viu? Eu também vejo vídeos, estudo. Não sou uma pessoa fechada, não. Eu só tenho a minha teoria e tudo mais. Eles usam os termos desdobramento. E eu não sei da onde que veio o Satanás que pegou e tá trocando o nome do que o médico lá do Rio Grande do Sul fez para esses mundos de outra coisa que não tem nada com que a ver com a apometria de verdade. Eu vou repetir de novo o que é apometria. Eu vou inclusive ver a etimologia aqui, apometria. Etimologia, apometria. A gente já resolve tudo. Vamos lá. A palavra apometria vem do grego e é composta por apo, além de, e metria, medida. Além da medida. Portanto, significa além do que é medido. Muito bem. O cara que criou, ele pegou assim, além do que é medido. Então, ele foi fazer o quê? Vou fazer medições para verificar que as técnicas que eu utilizo sem estar incorporado, se vai dar o mesmo resultado se estando incorporado. Então, ele foi no centro, olhou os médiuns incorporados, tipo de um centro de Umbanda, falou, olha, o preto velho fica fazendo assim. Olha, então vou pegar isso e vou fazer sem estar incorporado. Olha, o preto velho faz assim. Olha, as entidades faz assim. Então eu vou fazer sem estar incorporado. Olha, o Exu faz assim. Ele arranca as coisas assim. Eu vou fazer sem estar incorporado. Aí eu vou ver a medida, metria, e vou ver o que dá diferença, porque essas medidas podem ter coisas além. Então, apo, além, medida, metria, apometria.
É isso. Não tem nada de desdobramento, meu Deus do céu. Você já viu algum espírito incorporado falando assim, peraí que eu vou agora fazer uma projeção e vou até não sei aonde para fazer isso? Gente, o que é isso, pelo amor de Deus? O que é isso, pelo amor de Deus? Não tem lógica nenhuma. O pessoal tá fazendo cada coisa aí, distorcendo as coisas assim de uma forma tão sabe, tão maluca, que vai distorcendo e perde a essência do que foi criado de fato. Nossa, coitado do médico que criou aquilo lá, ele deve estar girando no túmulo dele lá. De falar assim, meu Deus do céu, distorceram tudo que era para fazer. Eu fiz o curso de apometria, tá lá no site, que é para tirar essas mistificações e para a pessoa entender o que é apometria de verdade e funciona mesmo, moço. Tá, Popper, para quem trabalhou comigo, usa, sabe que funciona e sabe que resolve. Mas tem gente que não entende, tem gente que não vai fazer o quê? Não tem problema, o que eu vou fazer? E a apometria, ela é base para o benzimento. É base, professor? É, porque para um benzimento você vai precisar fazer assim, você vai precisar fazer algumas coisas assim. É a base. Você vai pegar a erva porque os espíritos usam a erva e passa na pessoa. A apometria é a base do benzimento. Se uma pessoa quer aprender a benzer, ela tem que aprender a apometria. É a base. Ela não vai conseguir benzer alguém se não fizer a limpeza antes, fizer a apometria antes. A correta. E não essas de fazer viagem astral. Viagem astral não tem nada a ver com apometria. O povo tem que parar de utilizar termos que não convém, que não está na etimologia, Jesus, meu Deus do céu. Quer criar coisa nova? Eu sou todo a favor. Quer criar essas formas diferentes de projeção astral, de desdobramento? Ótimo. Crie um novo nome. Cria um novo nome, mas não usa o nome que já tem, que é de outra coisa para distorcer tudo. É só criar um nome. Cria um nome, sei lá, cura além do corpo, além... Então põe Apocorps, que é além do corpo. Apocorps, né? Apometria, então Apocorps. Pronto, cria esses nomes doidos. Vai criando, vai juntando uma peça com a outra e junta a palavra e cria uma palavra nova. Mas não usa o que tem, distorcendo tudo que é, gente. Pelo amor de Deus, isso aí arrebenta com a espiritualidade. Faz com que as pessoas fiquem perdidas, não sabem o que é mais o que, quem que é verdadeiro, quem que não é. Ah, mas eu tenho um livro que fala disso. E eu com que aí que escreve livro? Até eu escrevi livro. Livro, meu filho, qualquer um escreve. Não é porque está escrito no livro que, olha, agora é fidedigna, é ciência. Pelo amor de Deus, não é assim não, hein? As pessoas tinham que ter responsabilidade, gente. Não pode sair criando coisa maluca por aí, não. Distorcendo tudo, pelo amor de Deus. O que eu ouço de gente pegando assim... Vamos dar um exemplo. Eu vira e mexe, eu fico estudando o Moreno junto com o meu amigo, né? Que fez a tese do doutorado dele em cima do Moreno. E aí, já pensou se alguém chega e fala assim, não, mas isso aqui eu aprendi com o Moreno. Aí a pessoa fala, tá bom, aonde que o Moreno ensinou isso daqui? Não, é que eu adaptei algumas coisas, então não é dele. Se você adaptou, é seu, não é dele. Você usou alguns fragmentos dele, mas não é dele. Você está usando, falando que é ele, mas não é ele. Um psicodrama, por exemplo. Então são coisas que a gente tem que, né, tomar um pouquinho de atento. E assim vai caminhando, tá bom? Então vamos que vamos. E nesse sabadão eu não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo no sábado, ao vivo, acompanhando com vocês aqui, tá? Ao vivo não, né? Que eu gravo e fico acompanhando com vocês como se fosse uma estreia. Porque meu menino está fazendo treinamento para competição de natação e está sendo no sábado. E no sábado passado a minha esposa
Foi. E ela falou assim, Ricardo, aí chegou aqui, não tinha o que comer, não tinha nada. Aí ela tá vendo de eu ir, entendeu? Pra não sobrecarregar tudo, porque se não chega, fica não sei o quê. Aí eu poderia muito bem, se tivesse dinheiro sobrando, eu poderia muito bem pegar e falar assim, vamos sair de lá, se termina 11h30 mesmo, 11 horas, 11h30, então vamos sair de lá e já vamos almoçar num restaurante. Mas, moço, quem que aguenta? Eu não posso ficar fazendo isso aí. De vez em quando eu saio para dar uma relaxada, para dar aquela coisa assim. Mas se eu ficar todo dia ou coisa assim, de dia ainda, como é que eu relaxo de dia? Eu vou sair só para comer. E o resto das coisas que eu tenho que arrumar? E as coiseiras que eu ainda tenho que fazer? E o dinheirinho que eu tenho que começar a juntar para fazer as coisas? Eu ainda tenho que trocar, acho que são, quer ver? Dois. São 2 ares que eu ainda tenho que trocar, fogão que eu tenho que colocar e placa solar que eu tenho que fazer. Depois disso, eu vou entrar na reforma das paredes, porque o espiritual quer, porque quer que eu deixe aquelas paredes tudo branca. Eu vou ter que arrumar um jeito de deixar aquele trem tudo branco, e pior que tá bonito lá. Mas eles querem que deixe branco. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou arrumar um jeito de deixar branquinho e vou ver como é que vai ser. E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Mas que eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer. De um jeito ou de outro, vou fazer e vai acontecer e vou chegar lá. E tem um ventilador lá do fundo que eu vou ter que pôr. Ontem eu liguei o ventiladorzinho lá que eu tenho lá pro coelho, eu coloquei pro povo lá. Que tava quente, um pouquinho quente. Mas não dá conta, né? Tem que ser aqueles ventiladorzão de parede. Aqueles igual de mercado. Eu vou botar um, mas o ideal seria colocar 2, né? Um em cada ponta assim. Porque aí o vento daqui joga para lá, o de lá joga para cá e fica cruzando o vento e aí fica e melhora o fluxo da coisa ali. São coisinhas, mas eu vou devagarinho. O que eu tô falando é que eu não posso me dar o luxo de ficar, beleza, vamos lá, porque eu não tenho, né, cara? As coisas não posso contar com ovo dentro de galinha, mas de jeito nenhum. E eu também não posso esbanjar de jeito nenhum. E as coisas não são assim. A responsabilidade tem que vir em primeiro lugar. E a gente tem que ser responsável. E seja o que Deus quiser. E há de querer. Seja o que Deus quiser e há de querer. Certo? Então vamos que vamos, gente. E seja mesmo. E seja que Deus quiser. Ô, bênção divina. Que Deus nos abençoe. Meus queridos, tem umas notícias aqui que saiu no jornal que é coisa que a gente já tinha falado. Exemplo. E hoje é sexta-feira, hein? Vídeo de extra no canal principal. Exemplo. Jornal do R7. Núcleo da Terra parou de girar e pode afetar a vida na superfície, aponta estudo. Impactos poderão ser observados em mudanças no clima, que é o que a gente fala, e nos horários do dia, que é o que a gente fala. A nossa realidade pode ser afetada caso o núcleo da Terra pare de girar. Um estudo realizado pela Universidade de Pequim, na China, olha onde teve que sair, na China, identificou que o núcleo interno do planeta pode ter desacelerado, parado e até mesmo invertido sua rotação. Os pesquisadores afirmam que esse fenômeno é comum e vem acontecendo em ciclos. Alguns efeitos da desaceleração podem influenciar diversos fenômenos como o clima e as horas do dia. E tem gente que fala que não. Além de ser uma esfera sólida de ferro e níquel, o núcleo da Terra é cercado por um líquido externo. Sua rotação é influenciada pela interação entre o campo magnético e as forças gravitacionais do manto terrestre. Variações nesse equilíbrio podem causar oscilações na rotação do núcleo. Os sismólogos da universidade chegaram a essa conclusão após analisarem os dados de terremotos ocorridos entre 1990 e 1921, comparando a diferença do tempo de propagação das ondas sísmicas que atravessam o núcleo da Terra.
Ah, então como é que eles fazem as coisas? E aí vai as notícias aqui. Então pode ter essas mudanças? Pode. É o que a gente estava falando? Era teoria maluca e agora já está virando ciência. E depois nós que somos os loucos ou nós que somos os mais avançados e estamos na frente de tudo e todo mundo? Será que é por isso que agora a ciência está querendo estudar os médiums? Porque a gente tem capacidade de saber tudo o que vai acontecer lá na frente? Pois é. É o que parece, né? Vamos lá, Jornal da Band. Casos de infarto entre jovens aumentam 180% no Brasil. Diz Ministério da Saúde. Parece que eles não têm vergonha na cara, né? Aí sabe o que eles alegaram? O que é? Por que os casos de infarto nos jovens aumentaram 180%? Por causa de obesidade, sedentarismo, uso de drogas, de anabolizantes, tabagismo são os principais fatores de risco. Mas o marimbondo não entra de jeito nenhum. E eu só observo. Só observo. Jornal da CNN. Só as loucuras. Nós estamos num planeta de maluco. Olha essa maluquice aqui do governo de Donald Trump. O secretário de Donald Trump defende espalhar vírus para seleção de frangos. O que ele quer fazer? Pega todos os frangos, vamos jogar os vírus nele. O que manter vivo, esse tem defesa. Deles vamos fazer os ovinhos para que venham os pintinhos já protegidos. Seleção natural dentro de um laboratório. Coisa que o Darwin falou, nós vamos fazer dentro do laboratório de forma rápida e tal, não sei o quê. O que sobreviver, esse é o bom mesmo. Seleção natural começa com os bichos, depois passa para os seres humanos. Como se o vírus não fosse fazer a mutação dele, fosse aumentando a forcinha dele, ficando mais fortinho. Eu não sei se vai resolver. Pode até resolver por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Mas e depois? O que vai vir desse poder, dessa seleção? Vai vir algum muito mais forte. É óbvio, né? Eu só observo. Notícias ao minuto. Essa daqui é para chorar ou é para rir? Não sei o que é. Se é para chorar ou é para rir. Rir de tristeza, né? Porque não é de alegria, não. Notícias ao minuto. STJ mantém multa contra o casal que não vacinou filha contra a Covid-19. O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a decisão da Justiça do Paraná, que multou em 3 salários mínimos um casal que se recusou a levar a filha de 11 anos para vacinar. Isso porque a pessoa alegou que a criança tinha alguns problemas lá. E aí eles falaram que foi na base do artigo 249 do Estatuto Criança e do Adolescente, chamado ECA. O dispositivo prevê a penalidade no caso de descumprimento de decisão judicial. Pois é. Fala alguma coisa? Não posso, né? Só vamos vendo as notícias malucas e polêmicas. A polêmica está no ar. Olha, mas isso aí não é do canal principal? Pois é. Jornal da Infomoney. É que tem tanta coisa, rapaz, na notícia de hoje que, olha, vamos lá, senão nós vamos ficar até tarde aqui. Jornal da Infomoney. Ansiedade, depressão, burnout. Burnout é aquela linha lá, aquela coisa lá de mudança lá. Para mim o burnout era o bipolar, mas agora falaram que não. Eu entendia de um jeito, mas falou que não, são coisas separadas. Mas vamos lá, ansiedade, depressão e burnout. Ações trabalhistas explodem e norma vai mudar.
Saiba como a Justiça do Trabalho vem respondendo ao aumento dos casos de burnout. É preciso provar que ambiente de trabalho causou a doença. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Os chefes e os gerentes, os diretores, ai desses chefes agora que tiver algum problema dessas mesmas doenças. Porque se o cara tá aqui e de repente ele vamos supor que um dos chefes é bipolar, o dono da indústria, de uma empresa, de um comércio, ou dono de qualquer coisa aí, ou diretor, ou gerente, ele tem um negócio assim. Então ele tá aqui normal e de repente ele fica bravo com alguém do nada. Onde se viu? Que é isso? Que erro é esse? Cara? A empresa dele vai sofrer um processo, porque o funcionário vai poder alegar que ficou com transtornos mentais e vai pedir afastamento. No último ano, o Brasil registrou um salto de quase 70% no número de afastamentos de trabalhadores por transtornos mentais, chegando a quase 500 mil de pessoas alegando problemas como ansiedade, depressão e síndrome de burnout, conforme os dados do Ministério da Previdência Social. E o crescimento já vinha chamando a atenção do Ministério do Trabalho, que resolveu atualizar as regras da NR1 com novas diretrizes sobre a saúde mental no mercado de trabalho. A norma começa a funcionar a partir do dia 26 de maio e permitirá fiscalizar as empresas que estão sobre riscos psicossociais na gestão de segurança e saúde do trabalho. Ou seja, a pessoa veio, pediu afastamento para poder tratar disso daí, ótimo, agora eu vou fiscalizar a indústria, a empresa, o comércio, sei lá o que, para ver o que está acontecendo. E aí? Olha, muitas coisas vão mudar. Eu acho bom, porque tem muito chefe que é ogro por aí, viu? Então, chefes que olha, que não é para qualquer um não, hein? E essa turminha aí da Cristalzinho, não sei o que, essa geração aí que tá nova, ela não suporta muita pressão não, cara. Você joga pressão, espana mesmo, hein? Espana. Tá aí, certo? Bom. Ai. O dólar ontem subiu bem pouquinho, 5,68, subiu uma coisinha bem de leve. As bolsas de valores ontem caiu bem pouquinho, 0,42%, que era uma oscilação que eu estava esperando, aconteceu ontem. Hoje eu não sei como é que vai ser. O que eu sei é que a Alemanha está caindo de novo, mais um pouquinho. Então nós estamos com... Mas a bolsa de valores aqui do Brasil está meio a meio, sabe? Está meio vermelhinho, meio azulzinho. Então está dentro de uma oscilação natural, está dando uma normalidade. Então isso aqui sem novidade. Jornal da CNN. Agora o absurdo aqui. Brasil, brincadeira, não? O Congresso podre que a gente tem. Congresso atende governo e aprova orçamento com margem para negociar cortes. Com 3 meses de atraso, o Congresso Nacional aprovou em votação. 3 meses não, muito mais, né? Porque era para ter sido aprovado em novembro, sei lá, outubro do ano passado. Aprovou em votação simbólica nesta quinta-feira o orçamento 2025. Agora o texto segue para a sanção do presidente Lula e vai sancionar. Só que tem um detalhe. Esses caras, olha só, vamos lá. Jornal do Estadão. Orçamento. O relator estima superávit de 15 bilhões. Eu não sei de onde vai vir superávit de 15 bilhões. Mas ignora gastos maiores e receita menor. Ele acha que vai ganhar mais, não vai ter receita menor. O Brasil está em retração, acabou de aumentar juros do Selic, vai crescer aonde? Porque o presidente falou que vai subir 3% de crescimento do PIB. Então eles vão jogar esses 3%? E os gastos que estão maiores? Que estão aí, bolsa não sei do que novo, aí agora bolsa do estudante, bolsa não sei o que lá, pé de meia, né, que chama? Não, mas nós vamos cortar um pouco dos gastos com como é que chama?
com Bolsa Família e tal, não sei o quê. Mas não é bem isso. O problema maior, sabe o que é? Os caras separaram 50 bilhões para emenda, cara. Ah, os deputados, senador, vai ter um monte de dinheiro, fala assim, vou levar lá para minha base, vou fazer política, vou comprar candidato, vou comprar prefeitura. Ah, tenha paciência, gente, pelo amor de Deus. Você acha que isso é coisa que se faça? Pelo amor de Deus, não pode. Pela misericórdia, que é isso? Isso é um absurdo, gente, pelo amor de Deus. Que situação lastimável é essa? Os caras estão de zoeira com a nossa cara. Isso aqui é o orçamento do Bozo. Isso aqui é... Alô, criançada, o Bozo chegou, trazendo alegria. Vovô. Mas e aí? Que alegria? Para eles, porque para nós... Ah, não, mas nós vamos fazer obras. É 50%, não sei quantos por cento das emendas é obrigado a gastar com saúde. Então vai aumentar a coisa da saúde. Isso aí era para ser o dinheiro para o governo federal gastar, cara. Isso daí deveria ficar na mão... Você pode achar absurdo, mas isso aí deveria ficar na mão do Lula, porque o executivo é o Lula. É o governo, é o executivo. Ele que tinha que chegar e falar assim, não, eu quero gastar com a transposição, eu quero gastar com o túnel, eu quero gastar com não sei o que, eu quero gastar com o sei lá. Sabe o que está acontecendo? Tudo quanto que é executivo, eu falo isso para no geral, viu? Não é só do presidente, não. Governadores de estado também, prefeitos também, viu? Não vai achando que não é assim, não, que está igual em todo lugar. O executivo virou fantoche, não faz mais nada. Quem faz é o vereador, mas vereador é legislativo. Deputado estadual é legislativo. Quem tem que fazer é o governador. Sabe as competências que largou, não funciona mais nada? Então virou só fantoche? Não tem lógica, moço. Os 50 bilhões para emenda, os caras gastaram o que eles querem. Ah, é demais, gente. É demais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito. É absurdo isso aqui. Isso aqui chega a ser um tapa na cara. Jornal da CNN. Após a articulação, Glaze comemora a aprovação do orçamento em 2025. O que estava travado, a mulher entrou, a Glaze entrou, indicada pelo Lula, que todo mundo criticou, só que o que ela fez? Resolveu um jacaré, uma bucha que estava lá travada, que o outro não estava resolvendo. O Padilha não estava resolvendo. Chegou ela lá, tá aqui, assim, tá resolvido. Aprovação. Você viu a votação, como é que foi do orçamento? Não sei o que, vamos votar na aprovação do orçamento. Orçamento, quem tiver com rejeição, não levante a mão. Aprovado. Questão de segundos. E se alguém tiver... E falando rápido. E se alguém tiver... Que não levante a mão. Aprovado. Mas que raio que é isso? Em segundos. Méritos para ela. E olha que eu não gosto, hein? Não gosto. Mas mostrou que a mulher tem articulação mesmo e faz a coisa andar. Não sei a que preço, mas que faz a coisa andar, faz. Jornal da Infomoney. Haddad diz não ter sentido aplicar remédio de Milei no Brasil. Aplicar o mesmo remédio do Milei lá da Argentina aqui no Brasil é um equívoco. É uma situação completamente diferente, disse ele. Ah, é? O remédio do Milei está dando certo lá para a Argentina, não funciona aqui no Brasil. Não precisa ser o remédio completo dele, mas alguns remedinhos dele podia funcionar, não é não? Exemplo, cortar gastos públicos, diminuir burocracias. Por que até os Estados Unidos está querendo fazer essas coisas? Não tem sentido? Como não tem sentido? O Brasil não tem dívidas para pagar? Não precisa reduzir gastos para pagar as dívidas? Como que não tem sentido? Claro que tem sentido. É cada uma que vale duas, moço. Olha só como é que tem sentido. Correio do Brasil. Dívida mundial atinge patamar inédito
apura pesquisa da OCDE, Organização do Comércio dos Estados Europeus. Entre europeus, não, acho que sei lá do que é, mas eu sei que é coisa do comércio. Entre 2021 e 2024, os custos com juros, como parcela da produção, subiram do nível mais baixo para o nível mais alto nos últimos 20 anos. Passou o patamar inédito de 100 trilhões de dólares. Ou seja, o planeta está endividado. E quem vai pagar todas as dívidas do planeta? Se o planeta está endividado, alguém emprestou dinheiro para o planeta. E aí? Eu dou calote em quem emprestou dinheiro para o planeta? Ou eu cobro aqueles que fizeram dívida para o planeta? É melhor dar um calote, né? E zerar tudo isso daí, o reset. Quem mandou emprestar dinheiro para o governo? Vai acontecer um negócio assim a nível mundial e eu só estou observando e a hora que acontecer eu quero ver qual é que é. Vamos lá. Jornal Reuters. OPEP+, publica novo plano de cortes de petróleo para compensar excesso de produção. Excesso de produção, mas não estava tendo um vazamento lá, não foi no Equador? Que já tiveram que bloquear lá por 2 semanas e não vão poder mais mandar petróleo para fora? E agora a OPEP+ está querendo porque o petróleo está caindo? O que está acontecendo? É o planeta que está retraindo, não está consumindo mais. Só que tem um detalhe, para compensar excesso de produção. Olha o detalhe. Jornal Reuters. Eu coloco na minha prancheta os detalhes, as pecinhas do quebra-cabeça. Equador teve um problema no oleoduto, certo? Equador teve um problema no oleoduto deles lá e vazou lá, parece que foi 100 mil litros, negócio assim, não é 100 mil barris, não foi? Que sujou rios, não sei o quê. Presta atenção aqui. 2 oleodutos colombianos interrompem bombeamento após ataques com explosivos. Será que está tendo coisas programadas e conjuntivas sobre o petróleo para fazer o petróleo ter mais valor? Porque se eu fizer a necessidade do petróleo subir muito, ninguém vai poder atacar o Irã. Se eu quebrar outras pessoas que estão produzindo petróleo, a dependência do Irã vai ficar muito grande. Então, vai ser a proteção do Irã, por exemplo? Não sei, é uma teoria maluca minha. Mas junta essa pecinha no quebra-cabeça. Isso aqui tá mal contado, viu? Equador e agora a Colômbia. E Colômbia? E os mísseis que estão soltando lá na Rússia? Para quem que vai beneficiar essa destruição do petróleo? Pelo que eu saiba, só os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é autossuficiente de petróleo. O Brasil está quase de gasolina, dos combustíveis, está quase, mas consegue tocar só com álcool, se for o caso. Jornal Reuters. Donald Trump assina decreto sobre minerais essenciais para aumentar a produção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, não sei se vocês sabiam, eles são um dos maiores lugares onde mais tem minérios no planeta. Só que a política dos Estados Unidos é: vamos devastar e tirar os minérios de outros países. Deixemos os nossos como reservas para momentos onde nós tivermos grandes dificuldades. E o Donald Trump falou: está liberado começar a produzir minérios e tirar minérios das nossas terras para nós não pegarmos mais de outros lugares.
Os Estados Unidos está se fechando, não é porque está querendo se fechar que não quer mais globalizar. Ele está se fechando porque ele sabe que quando tiver guerra mundial, nenhum navio vai sair levando produçãozinha para um lado e para o outro. Cada um vai ter que viver por si ali, vai ser o ó do Borogodó. Junta as peças do quebra-cabeça. Jornal Reuters. Dependência de meios de pagamento norte-americanos cria risco de coerção econômica para a Europa. Alerta Banco Central Europeu. Exemplo: o bloqueio do SWIFT. Quem cuida do SWIFT? SWIFT é um número bancário onde cada país tem o seu para depois mandar para o banco que está lá dentro. Então tem como se fosse uma conta. A gente não tem agência e conta? Isso. Então você tem agência, conta e o número tem mais o número do banco, mais o número do país. Então, quando alguém faz um depósito daquele número grandão, qualquer lugar do planeta sabe que é para o país tal, para o banco tal, para a conta, para a agência e conta tal. Então ele sabe exatamente o que são. São números de cada país, de cada banco, de cada país. E o Banco Central Europeu está falando que não quer mais usar o SWIFT. Os BRICS já estão fazendo isso, para não depender mais do SWIFT dos Estados Unidos. E aí? E no futuro, como é que vai ser isso daí? Como é que vai se passar o dinheiro de um lugar para o outro? Porque até então o SWIFT funciona. Por que não usa o SWIFT sem precisar passar pelos órgãos americanos? É só usar o SWIFT como endereço. Igual o www, não sei o que lá. Por que não? Alguma coisa há de acontecer. As dependências dos Estados Unidos estão sendo cortadas. Correio do Brasil. E os Estados Unidos vai se lascar com isso daí, viu? Porque o que faz o dólar ficar com valor é essas dependências. É o comércio com dólar no planeta, todas as commodities ser baseadas em dólar, tudo ser voltado em dólar. Tudo convertido em dólar, tudo de referência de dólar. O dia que os Estados Unidos perder essa referência, acabou os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos só é poderoso por causa disso, mais nada. Correio do Brasil. Alemães barrados nos Estados Unidos geram alerta em Berlim. O Ministério Alemão do Exterior adverte cidadãos que visto de entrada nos Estados Unidos não garante acesso ao país. Alerta ocorre após 3 alemães serem detidos quando ingressavam nos Estados Unidos em meio a endurecimento de controles. A Alemanha atualizou suas recomendações de viagens para os Estados Unidos para alertar seus cidadãos que um visto ou isenção de visto de entrada não garante o acesso ao país, após Washington reforçar os controles como parte do endurecimento da polícia migratória adotada do governo do presidente Donald Trump. E aí? Porque eles têm familiares que foram detidos em Boston. Residência chamada de Green Card. Eles foram pegos pelas autoridades de imigração. E aí? Cara, eles estão pegando até gente da Alemanha. Imagine do Brasil e de todos os outros. Folha de São Paulo. Deputado americano pede apoio por sanções. Presta atenção. Deputado americano, deputado dos Estados Unidos, pede apoio por sanções a Alexandre de Moraes após licença de Eduardo Bolsonaro. O deputado republicano Rich McCormick publicou mensagem nas redes sociais em que pede ajuda aos colegas do Congresso para reforçar o pedido de sanções ao ministro Alexandre de Moraes do STF
após Eduardo Bolsonaro anunciar que vai se licenciar do mandato para ficar nos Estados Unidos. Abre aspas. O fato de que o Bolsonaro, o deputado mais votado da história do Brasil e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenha sido forçado a buscar exílio nos Estados Unidos, demonstra a alarmante deteriorização da democracia no maior país da América do Sul. O deputado fala em exílio, termo usado também por Eduardo, mas que não se aplica na prática, por ocorrer em contextos em que a pessoa é forçada a deixar o país. O deputado americano encaminhou em fevereiro à Casa Branca uma carta endereçada ao presidente Donald Trump, na qual pede a aplicação da lei Magnitsky, que prevê punições como perda do visto americano a Moraes. Agora fez um apelo a colegas do Congresso para que se juntem à solicitação. A representante Elvira Salazar e eu enviamos uma carta à Casa Branca instando o uso da lei global Magnitsky para tomar medidas decisivas contra o juiz ditatorial da Suprema Corte do Brasil e potencialmente contra os seus cúmplices nessas violações dos princípios democráticos e dos direitos humanos. Cara, a coisa tá fedendo de tal forma, que se tiver isso mesmo, você não acha que vai ficar bonitinho pro pessoal do Bolsonaro, não. Porque aí ele tá colocando um país contra o outro. Ele tá colocando os Estados Unidos contra o Brasil. E aí ele pode ser enquadrado numa lei aqui do Brasil que pode botar eles na cadeia, cara. Mas, professor, está acontecendo as coisas. Tudo bem. Mas eu acho que estão antecipando algumas coisas aí. Deixasse passar o julgamento do Bolsonaro primeiro? O filho fazer isso? Não, porque corre risco de ser preso. Não é? Deixasse ser preso. Tem outros filhos. Eu só observo. Eu acho que tá tendo muita encenação aí. Só que essas encenações podem gerar consequências graves. Pelo que eu estou entendendo é assim, vamos fazer os Estados Unidos vir contra o Brasil, aí o Brasil fica em estado de colapso, aí o povo fica mais revoltado ainda com o governo, e aí vai querer tirar o presidente Lula do poder, e aí a gente volta e consegue ganhar as eleições e tudo mais. No tapetão? Mas com essas urnas também? É duro, rapaz, porque você não como é que faz? Porque cria uma coisa, então tem que resolver todos os pontos, para não ter dúvidas, para ficar aquela coisa bem transparente. E do jeito que tá, não vai ficar muito transparente, não. E aí vai piorar a situação. E eu só observo. E o Donald Trump tá metendo foguete lá, rapaz. Jornal da Infomoney. Donald Trump assina ordem executiva que desmantela Departamento de Educação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam muito mais dinheiro por pessoas com educação do que qualquer outro país do planeta, destacou o republicano. Ou seja, ele está falando assim, não tem que ficar dando dinheiro para os outros. Nós temos que colocar dinheiro na instituição e não nos alunos. É muita bolsa que tem lá. Bolsa para cá, bolsa para lá, é muita bolsa. Jornal da Infomoney. O Donald Trump, olha só isso aqui, o radicalismo, hein? O Donald Trump ameaça juízes após ter medidas polêmicas barradas. Entendam as tensões. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem enfrentado sucessivas derrotas judiciais em ações controversas relacionadas à imigração, políticas militares e cortes governamentais. Mas ele é executivo, ele está fazendo o que ele quer fazer. Por que um juiz sem voto quer mandar mais do que o presidente? Ah, porque está indo contra a Constituição? Então, o juiz não tem que proibir, o juiz tem que falar assim,
Esteja congelado isso até os deputados votarem. Esteja pausado isso, não pode ser executado até que os deputados votem, pois precisa fazer regulação nas leis para que isso possa ocorrer. Pronto, faz o executivo e o legislativo executar. Agora o judiciário simplesmente fala assim, não pode, não está autorizado. Isso não pode, está acontecendo nos Estados Unidos. Olha a gravidade. A coisa tá feia lá também, viu, cara? Tá igualzinho o Brasil, cara. É impressionante como é que tá igual. Antigamente é assim, tudo que acontecia nos Estados Unidos, depois de 20 anos acontecia no Brasil. Agora, pela globalização, tá quase a mesma velocidade. O que acontece no Brasil acontece lá, o que acontece lá acontece aqui, o negócio tá muito louco. Jornal Reuters. A Rússia diz que ataque de drone ucraniano a depósito de petróleo já viola cessar-fogo proposto. Ataque a depósito de petróleo. Colômbia mais Equador. Vai juntando as peças do quebra-cabeça. Tudo para forçar não atacar Irã. E eu só observo. E aí, Correio do Brasil. Força da Ucrânia ataca base de bombardeiro russo e provoca explosão. Lá nessa base aérea, fez um cogumelão assim. E eu falei, olha, eu tinha visto cogumelo. E o povo foi evacuado de lá. Por que foi evacuado lá? Tinha bomba suja lá? Porque se explodiu e tinha aviões nucleares? Será que vazou radiação? Do jeitinho que eu tinha visto, ó, há 2 semanas antes, é que os membros vê antes, mas depois o que acontece? Os médiums conseguem enxergar as coisas? Cara, aquela cena eu olhei e falei assim, cara, eu tinha visto isso aí. Aquele cogumelo, assim, falei, nossa, pior que eu vi cogumelo. E eu só observo. Só observo. E pra gente encerrar com chave de ouro, se for, difícil, mas vamos lá. Jornal Reuters. Estados Unidos e Israel terão conversa de alto nível sobre o Irã na Casa Branca semana que vem. Pegou a última pecinha do quebra-cabeça? Vão decidir o quê? Como que quem ataca o quê? Eu faço isso, você faz aquilo, você faz aquele outro, eu faço esse outro, você faz esse aqui, você faz aquele lá. Posso falar para você? Isso aqui para mim mostra que o Irã vai ser atacado. Vão destruir todas as usinas nucleares deles. Para mim, pela minha observação, porque ainda não aconteceu, pela minha suspeita, porque só pode falar suspeito, vai acontecer alguma coisa como tal. Rezemos. Rezemos porque o buraco é mais embaixo e seja o que Deus quiser. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.